Todos veem o que você aparenta ser. Poucos experimentam o que você realmente é. É melhor agir e se arrepender, do que não agir e se arrepender. Pois o amor e o medo dificilmente podem coexistir. Se tivermos que escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. Os homens devem ser tratados generosamente ou destruídos, pois eles se vingam de pequenos ferimentos. Para os grandes, eles não conseguem. Se um homem precisa ser ferido, deve ser de forma tão severa, que a sua vingança não precisa ser temida. Os homens em geral julgam more pelas aparências do que pela realidade. Todos os homens têm olhos, mas poucos têm o dom da penetração. O leão não pode se proteger das armadilhas, e a raposa não pode se defender dos lobos. Portanto, é preciso ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. A sabedoria consiste em saber como distinguir a natureza dos problemas e escolher o mal menor. Não faça planos pequenos, pois eles não têm poder para agitar a alma. Onde há grande vontade, as dificuldades não podem ser grandes. É um defeito comum dos homens não prever tempestades e bonanças. Nunca se alcançou algo grandioso sem perigo. Um homem prudente deve sempre seguir. Siga o caminho trilhado pelos grandes homens e imite aqueles que são mais excelentes para que, mesmo que não alcance sua grandeza, pelo menos ele absorva um pouco dela. O primeiro método para avaliar a inteligência de um governante é observar as pessoas ao seu redor. Nunca se deve cair na crença de que você pode encontrar alguém para te ajudar. Uma batalha que você vence cancela qualquer outra má ação sua, da mesma forma que ao perder, todas as coisas boas realizadas por você antes se tornam vãs. Os homens, intrinsecamente, não confiam em coisas novas que eles não tenham experimentado por si mesmos. Cometa erros de ambição e não erros de preguiça. Desenvolva a força para fazer coisas audaciosas, não a força para sofrer. Quanto mais areia escapa da ampulheta de nossa vida, mais claramente devemos enxergar através dela. Os homens se intimidam menos em ofender aquele que inspira amor do que aquele que inspira medo. Quem deseja sucesso constante deve mudar sua conduta de acordo com os tempos. Os homens são impulsionados por dois impulsos principais, ou por amor ou por medo. Não há outra maneira de se proteger contra a lisonja. Então, fazendo com que os homens entendam que contar a verdade não os ofenderá a coceira, cria poucos homens corajosos. A indústria e o treinamento criam muitos. Aquele que é muito estimado não é facilmente conspirado contra os homens. Esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do seu patrimônio. A melhor fortaleza que um príncipe pode possuir é o afeto do seu povo. Aquele que evita as mulheres evita os problemas, mas também os benefícios. Aquele que as tolera ganha-os, mas também os problemas, como diz o ditado. Não há mel sem abelhas. Todo aquele que deseja saber o que irá acontecer deve examinar o que já aconteceu. Tudo neste mundo, em qualquer época, tem suas réplicas na antiguidade. A necessidade é o que impulsiona os homens a agir, e uma vez que a necessidade se vai, resta apenas a podridão e a decadência. Um sinal de inteligência é a consciência da própria ignorância da humanidade. Podemos dizer de forma geral que são inconstantes, hipócritas e gananciosos. Por lucro, nada é tão provável de ter sucesso quanto aquilo que o inimigo acredita que você não pode tentar. Não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Não há como evitar a guerra, só podemos. São adiadas para a vantagem do seu inimigo. Em conclusão, as armas dos outros ou caem das suas costas, ou te sobrecarregam, ou te prendem firmemente. Aquele que constrói sobre o povo, constrói sobre a lama. Não há mel sem abelhas. Todo aquele que deseja saber o que irá acontecer deve examinar o que já aconteceu. Tudo neste mundo, em qualquer época, tem suas réplicas na antiguidade. A necessidade é o que impulsiona os homens a agir, e uma vez que a necessidade se vai, resta apenas a podridão e a decadência. Um sinal de inteligência é a consciência da própria ignorância da humanidade. Podemos dizer de forma geral que são inconstantes, hipócritas e gananciosos. Por lucro,
Nada é tão provável de ter sucesso quanto aquilo que o inimigo acredita que você não pode tentar. Não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Não há como evitar a guerra, só podemos. São adiadas para a vantagem do seu inimigo. Em conclusão, as armas dos outros ou caem das suas costas, ou te sobrecarregam, ou te prendem firmemente. Aquele que constrói sobre o povo, constrói sobre a lama. Os homens sempre te enganarão. A menos que sejam mantidos honestos por restrição, todos ao seu redor te invejarão se você. Diga a verdade que é proveitosa, nunca deixe que outros te interrompam, pois você perderá o respeito. Cuidado com um homem que te interrompe, pois ele está tentando mostrar sua força. A multidão vulgar sempre é influenciada por aparências, e o mundo consiste principalmente da vulgaridade. É muito melhor conquistar a confiança das pessoas do que depender de fortalezas. Aquele que deseja ser obedecido deve saber como dar ordens. Os homens não enxergam as coisas como elas realmente são, mas como desejam que sejam, e acabam se arruinando. É muito mais seguro ser temido do que amado, porque o amor é percebido pelo laço de... A obrigação que, devido à vileza dos homens, é quebrada a cada oportunidade em benefício deles, mas o medo te preserva pelo temor de punição que nunca falha. Gostaria de agradecer a todos vocês por assistir e acompanhar até o final. Espero que as informações e dicas compartilhadas tenham sido úteis e inspiradoras para vocês. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para receber mais vídeos como este.